fazendo uma analogia musical, eu diria que 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Kubrick, é como uma bela sinfonia, uma obra complexa e muito bem orquestrada, que exala inspiração. Mas nem só de sinfonias se faz a música. O filme de Kubrick definitivamente marcou o cinema, elevando o nível em produções da sétima arte como um todo. Mas ele também foi a semente de uma obra punk, um anti-2001 que pega muitos dos seus traços e aplica em um filme de direção mais bruta e narrativa de mais impacto. Uma obra que troca a música clássica, a simetria e o mistério filosófico por uma trilha de folk, dedos sujos de terra e a trágica história de um ato de rebeldia em um futuro menos humano. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre Corrida Silenciosa, um filme infelizmente esquecido, mas que agora, mais de 50 anos depois, se encontra mais atual do que nunca. Roda a vinheta porque agora vamos direto para a Valley Forge. Se você é um amante de cinema, certamente conhece Douglas Trumbull, uma lenda dos efeitos especiais que trabalhou em produções como 2001, Uma Odisseia no Espaço, Blade Runner, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, Star Trek, o filme, só coisa pequena, né? E apesar de ser conhecido pelo seu trabalho com efeitos visuais, que é onde ele realmente trouxe não só efeitos incríveis, mas também inovações, ao longo da sua carreira, Trumbull dirigiu também alguns filmes, sendo o primeiro deles um thriller espacial chamado Corrida Silenciosa. O filme de 72 tem um início bem incomum para uma ficção científica. Nós vemos flores, bichinhos, um homem nadando num rio, mas não demora para ser revelado para o espectador que aquele não era um paraíso natural comum. Se tratava de uma floresta no espaço. Corrida Silenciosa acontece em um futuro onde todo o verde do mundo se foi por conta da poluição. Como um pedido de desculpas por não cuidar do seu planeta, a humanidade envia para o espaço a Valley Forge, uma grande nave que abrigava em seus domos algumas florestas, as últimas que haviam restado. E junto com essas florestas foram enviados 4 homens, que seriam os responsáveis pelos seus cuidados até que a Terra pudesse receber esses últimos vestígios da natureza novamente. Quando o filme começa, já se passaram 8 anos desde o início dessa missão, e os tripulantes recebem uma ordem de muita importância dos seus superiores. Eles deveriam abandonar e detonar todas as florestas. As naves da missão seriam usadas agora com propósitos comerciais. Depois de tanto tempo longe de casa, a notícia é recebida com animação pelos tripulantes, exceto por um deles, Freeman Lowell. Considerado um excêntrico, o personagem de Bruce Dern era um cara que tinha uma paixão, um ideal. Diferente dos seus colegas que só estavam ali porque foi para onde o chefe mandou eles, Lowell dedicou esses 8 anos a cuidar daquelas plantas e animais com uma esperança real de que a Terra recuperaria as suas áreas naturais. E receber a notícia de que tudo aquilo seria destruído é algo que deixa ele perplexo. Hey, Lowell, you're dreaming. And you don't think it's time somebody had a dream again? Huh? You don't think that it's time that somebody cared enough to have a dream? Logo de cara se percebe que o filme tem uma forte mensagem ambiental, comentando como por vezes a natureza é colocada como questão secundária nas prioridades humanas. Através de uma extrapolação do futuro, que eu realmente espero muito que seja uma extrapolação, ele retrata um cenário onde se negligenciou tanto o meio ambiente que agora as pessoas vivem em ambientes completamente artificiais, sem cor, sem vida e com temperatura controlada. Até mesmo a alimentação tinha se tornado completamente artificial. Um alimento com cor e textura como uma fruta causava repulsa. Mesmo depois de acabar com a natureza, graças às máquinas, nós sobrevivemos. Mas a que custo? Bem-vindos, caros espectadores. Estou atrapalhando vocês? Acho que não. Porém, a minha interrupção tem um motivo importante. Você sabia que, recentemente, o nosso país ficou coberto de fumaça? Fumaça? Você não andava se sentindo meio defumado ultimamente? Mas tem algo muito importante que não pode deixar de ser noticiado. Muito importante. A fumaça não estraga a pintura do seu carro. Não menos que o seu pulmão, pelo menos.
Ok, agora vamos parar de falar de coisa chata, chata. Isso é papo pra cientista, chata. Agora é hora dos nossos patrocinadores. O agro é... As margens das estradas, outrora tão atraentes, agora estavam cobertas de vegetação marrom e murcha, como se varrida pelo fogo. Elas também estavam silenciosas, abandonadas por todos os seres vivos. Até os riachos agora estavam sem vida. Os pescadores não os visitavam mais, pois todos os peixes tinham morrido. Em 1969, um vazamento de óleo na costa de Santa Bárbara, na Califórnia, derramou milhões de galões de petróleo no Pacífico, contaminando quilômetros de oceano e matando milhares de animais. Nesse mesmo ano, o rio Cuyahoga, em Cleveland, antes conhecido como um dos mais poluídos da América, explodiu em chamas quando as faíscas causadas por um trem entraram em contato com os detritos oleosos na água. Achou impressionante? Pois saiba que esse foi um evento que nem ganhou a atenção dos jornais na época, porque era uma coisa normal. Um rio pegando fogo acontece. É bom que dá emprego pro bombeiro. Mas para tudo tem um limite. Durante os anos 60 e 70, os efeitos da ação humana no ambiente estavam se tornando cada vez mais evidentes. Chegou a um ponto em que era inegável. E com isso, logo as pessoas começaram a olhar para as questões ambientais com certa preocupação. O ano de 1970 foi marcado por grandes mudanças nesse quesito nos Estados Unidos, com o surgimento do Dia da Terra, a criação da Agência de Proteção Ambiental e o estabelecimento da Lei do Ar Limpo. Em 72, a Conferência das Nações Unidas de Estocolmo marcou a consolidação da consciência ambiental como parte essencial da agenda internacional. Já no Brasil, em 71, foi fundada a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a AGAPAN, ONG de Porto Alegre que foi pioneira nas atividades de preservação e conservação ambiental no nosso país. Estava começando a se desfazer aquela imagem de que sujeira era só sinal de progresso da indústria. As pessoas começaram a perceber que meio ambiente era coisa séria. E Corrida Silenciosa é um fruto desses tempos. Um pioneiro do sci-fi ambiental no cinema que reflete o surgimento da consciência ecológica e a ainda presente apatia de muitos diante dessas questões. O que é surpreendente considerando que, inicialmente, a ideia de Trumbull não era falar sobre meio ambiente. Quando assumiu o projeto, o diretor queria fazer algo mais filosófico, focado no papel dos robôs e da tecnologia na substituição dos seres humanos. Os drones fariam o trabalho na nave e o operador humano, que seria o personagem do Bruce Dern, seria notificado que ele não era mais necessário, porque ele tinha completado 35 anos. Agora tudo o que ele fazia e acreditava tinha se tornado obsoleto. Então ele se revoltaria e fugiria para uma terra distante, numa viagem onde ele teria como únicos companheiros esses drones trabalhadores. Mas acabou que o sentimento da época influenciou na decisão dos roteiristas de incluir na sua história essa questão florestal. Assim como no roteiro original, o protagonista ainda se encontra em uma realidade onde tudo o que ele fazia e acreditava tinha se tornado obsoleto. Agora, não pela idade, mas sim pelo fato de ainda acreditar na natureza como algo fundamental para a vida humana. It's been too long. People got other things to do now. E falando em meio ambiente, você já ouviu falar em microplásticos? Lá vem mais problema, né? Então, os microplásticos são partículas minúsculas de plástico que já podem ser encontradas nos oceanos, no ar, no solo e sabe mais aonde? Dentro do corpo humano. Pois é, a contaminação da água e dos alimentos por microplásticos já é uma questão bem preocupante. Isso porque essa é uma ameaça invisível, que vai se alojando no corpo e acumulando toxinas, o que resulta não só em inflamações, mais outras doenças mais graves. E um dos principais meios de contaminação da água por esses microplásticos é a lavagem de tecidos sintéticos, como nylon, poliéster e acrílico. Isso porque durante o processo de lavagem, as peças desses materiais liberam umas fibras minúsculas, que não são pegas nem pelo filtro da máquina de lavar e nem pelos sistemas de esgoto mais avançados. E isso acaba no quê? Na contaminação da água e dos oceanos. E claro, essa é uma luta que não dá para vencer sozinho, mas uma coisa que você pode fazer
fazer para reduzir a sua participação na produção dessas fibras sintéticas é apostando em peças de marcas como a da nossa parceira Insider. A Insider sempre foi uma marca muito preocupada com reduzir o impacto ambiental e para isso ela desenvolveu roupas com fibras mais duráveis e sustentáveis. São roupas que duram mais, então é bom para a natureza e para o bolso. E para adquirir todos os benefícios das peças Insider, que incluem também regulação térmica e ação anti-odor, você pode aproveitar a Black Insider. Entre os dias 14 e 31 de outubro, você pode usar o cupom PANDORA15 para ter 15% de desconto cumulativo com os descontos do site. Ou seja, você pode ter até 40% de desconto na sua compra. Então não perde tempo não, acessa o link na descrição e se prepare para deixar o seu guarda-roupas mais moderno e sustentável. Além da parte ambiental, Corrida Silenciosa tem também aquele sentimento anti-guerra que permeou durante o período da Guerra do Vietnã. Quando ouvimos o tio Sam pedindo desculpas por ter destruído a natureza, é fácil pensar que parte dessa destruição certamente veio por conta de uma guerra. Sem contar que uma analogia à guerra seria o único motivo para o fato dos domos terem que ser destruídos por bombas nucleares. Afinal, por que não só deixar eles lá flutuando no espaço, né? Porque o ser humano tem que explodir tudo. A temática de guerra ainda é reforçada no visual da própria Valley Forge, que teve os seus cenários criados no interior de um porta-aviões desativado. Uma decisão que foi tomada por questões de orçamento, mas que por fim acaba casando com toda a proposta temática do filme. É interessante ver um instrumento de guerra, de destruição, tendo o seu propósito transformado pela arte, se tornando palco de uma obra antissistema, que traz em si uma reflexão sobre a humanidade e um alerta ecológico. No fim das contas, Corrida Silenciosa é praticamente uma antítese de 2001, Uma Odisseia no Espaço. Enquanto o filme de Kubrick busca respostas em entidades inexplicáveis na imensidão do espaço, Corrida Silenciosa nos lembra de colocar os pés no chão, na terra, perceber que a resposta para os nossos dilemas não está a milhões de anos-luz de distância, mas sim dentro de nós mesmos. Que de nada adianta termos toda essa tecnologia se não formos mais humanos. Apesar de ser o protagonista dessa história, Lowell não é o típico herói hollywoodiano. O cara perfeitinho que acerta até quando erra, ou que acaba acertando em alguma jornada mirabolante de redenção. Lowell é um homem revoltado, machucado e que precisa lidar com as consequências dos seus erros, por mais que elas sejam viscerais. Depois de tanto tempo cultivando as florestas e alimentando esperanças, ele vê tudo sendo descartado em um baque. Uma decisão daqueles que têm nas suas mãos o futuro da humanidade que enche a sua mente de revolta. Uma revolta que se torna ainda pior com o descaso dos seus amigos, que simplesmente eram incapazes de enxergar o problema. Eles só queriam pegar o salário e voltar para casa. Quando ouvimos falar sobre a Terra, descobrimos que a humanidade havia alcançado uma utopia estável em um mundo agora morto, estéril, onde não se dava mais valor ao natural, onde ninguém mais ousava em sonhar e criar, em ser diferente. As pessoas se contentavam com apenas seguir o fluxo. What do you want, Lowell? I mean, there's hardly any more disease, there's no more poverty, nobody's out of a job. E a questão que o personagem traz é: seria correto seguir dessa forma? Apenas se contentar e aceitar que as próximas gerações nunca veriam a beleza da natureza? Nunca sentiriam como é olhar para os céus e sentir o ar fresco no rosto? Look at that little girl's face. She's never gonna be able to see the simple wonder of a leaf in her hand, because there's not gonna be any trees. No fim das contas, em um ato de desespero, Lowell acaba matando os seus companheiros. E assim ele entra em uma corrida silenciosa pelo espaço, uma fuga solitária para tentar salvar aquilo que havia restado das florestas. Mas nessa fuga, ele não estaria exatamente sozinho. Junto com ele estavam os 3 robozinhos da nave, Zangão 1, 2 e 3, que depois receberiam os apelidos de Huguinho, Zezinho e Luizinho. Diferente do HAL 9000 de Kubrick, o Mayaf
fria e calculista que ganha um aspecto vilanesco ao longo do filme, o trio de robôs de Trumbull soa inicialmente como computadores bonzinhos, máquinas de aura mais otimista que despertam a nossa simpatia. Aliás, sim, o Guinho, Zezinho e Luizinho foram os precursores dos robôs fofinhos no cinema, algo que depois nós veríamos em Star Wars, em Wall-E e muitas outras obras. E parte deles parecerem tão vivos certamente vem do fato de que realmente tinha pessoas ali dentro. Por conta do orçamento extremamente limitado, a equipe responsável pelos trajes elaborou eles para serem vestidos por atores amputados. Atores esses que foram os responsáveis por dar toda a mobilidade e charme para os companheiros de Lowell. Uma participação que foi tão essencial que os nomes deles são os primeiros a aparecerem nos créditos finais do filme. À medida em que Lowell vai se aproximando dos robôs, cada vez mais vamos tendo uma visão humanizada dessas máquinas, que inicialmente se mostram incapazes de plantar uma planta, mas depois começam até a jogar cartas com Lowell. Aliás, a escolha do jogo de cartas aqui foi muito inteligente, porque geralmente as IAs são retratadas jogando xadrez, que é um jogo mais lógico. O próprio HAL 9000 jogava xadrez com o Dave. Já o jogo de cartas, apesar de ter as suas regras, é um tipo de jogo que envolve muito sentimento. Tem a tensão da aposta, do medo do blefe. Eles até dão uma roubada para ganhar do Lowell, tal qual faria um ser humano. Mas Corrida Silenciosa não é o típico filme de bem contra o mal. Na verdade, ele explora muito o cinza nos seus personagens humanos. Os colegas de Lowell eram caras que tinham atitudes estúpidas, mas não eram necessariamente pessoas ruins. Eles só eram apáticos em relação a toda a situação da natureza. O próprio Lowell acaba matando os seus companheiros em um ato de desespero, porque eram as florestas ou eles. Porém, ele não fica naquele baita clichêzão dos filmes norte-americanos, onde pegar uma arma e sair matando os seus inimigos é o que faz tudo dar certo no final. Ao longo do filme, vemos Lowell cada vez mais sendo afetado pelo remorso. Pois é, ele começa a sentir a falta daqueles que durante 8 anos estiveram do seu lado. Afinal, eles eram amigos, companheiros. Ele até começa a fazer as coisas que eles faziam, correndo nos karts de forma irresponsável, comendo comida artificial. E por fim, ele nem percebe que a floresta estava morrendo. As plantas precisavam de luz e ele tinha esquecido. De fato, não vivemos sem a natureza, mas não vivemos também sem a humanidade. E a humanidade está nas pessoas, nos momentos de companheirismo, de empatia, nas experiências que nós construímos juntos. E isso é essencial para a grande decisão de Lowell no fim do filme. Um final duro, corajoso e que deixa um gosto agridoce, uma sensação de vazio. Final esse que, se você não quiser saber como é só pular para esse minuto aí do vídeo. Depois de fugir com a Valley Forge simulando um defeito, Lowell vai cada vez mais sentindo a solidão e o arrependimento. Não era daquela forma, se tornando um assassino, que ele queria realizar o seu sonho. E esse arrependimento se torna ainda mais doloroso quando ele encontra a humanidade em algo inesperado. Quando mata os seus companheiros e sabota a missão, ele vai propositalmente para uma região perigosa perto de Saturno, onde o pessoal da outra nave, a Berkshire, não conseguiria fazer o seu resgate. Um dos caras até entra em contato com ele e fala que eles não teriam como fazer o resgate naquele momento. Ele precisaria ou esperar por anos até um time de busca vir resgatar a Valley Forge, ou ele poderia acabar com a própria vida para ter um fim menos doloroso. E a resposta que ele dá para esse contato, mesmo blefando, é a seguinte: Suicide, sir? No, I just don't think that I'd ever be able to do anything like that. Acontece que, depois de passar por Saturno, ele é surpreendido por um novo contato. O pessoal da Berkshire não tinha desistido dele, e isso é algo que torna a sua fuga desesperada ainda mais dolorosa. My God, we've looked high and low for you. How did you find me?
Why did you even try? Então ele acaba que, por fim, mais uma vez é levado a uma medida extrema. Ele deixaria um dos robôs cuidando do último domo, agora solto no espaço, e explodiria a Valley Forge consigo mesmo. E uma coisa que ele conta para um dos robôs quando está preparando as bombas é fundamental para entender a sua atitude. Sabe, quando eu era menino, eu coloquei um bilhete em uma garrafa. Tinha o meu nome e endereço nele. Então, eu atirei a garrafa no oceano. E eu nunca soube se alguém encontrou a garrafa. E foi exatamente isso que ele fez quando lançou no espaço aquele último domo. Ele lançou a floresta como uma mensagem em uma garrafa. Se alguém encontraria, ele tinha esperança de que sim. Mesmo depois de tudo, ele ainda acreditava que era importante sonhar. Infelizmente, Corrida Silenciosa é hoje um filme esquecido perto de outras grandes produções espaciais, muito por conta do seu lançamento, porque ele foi parte de um projeto da Universal que estava testando lançar filmes de orçamento mínimo e sem investimento em divulgação. Eu imagino o gênio ali na sala de reuniões tendo essa ideia e os outros concordando. É pra acabar, né? Ok, ele pode não ser uma produção tão impressionante quanto 2001 de Kubrick, mas esse é daqueles filmes que tem coração e que ficam com você, seja pelo impacto da sua mensagem, pelo quanto ele consegue nos envolver na fuga de Lowell e na sua jornada com os robôs, ou pela trilha sonora que é super diferenciada e muito bonita, composta especialmente para o filme e com vocais super marcantes da cantora Joan Baez. Não à toa que desde o seu lançamento, apesar de ter sido um flop em bilheteria, ele foi muito elogiado pela crítica, em especial por aqueles que ficavam impressionados com o fato de um filme desses ter sido feito com um orçamento de $1 milhão. De fato, foi um feito quase impossível. E ainda assim, ele foi também muito influente, tanto na representação das naves de aspecto menos homogêneo, que depois tomaram diversas produções de cinema, quanto na parte de efeitos especiais, com a sequência de 2001, tendo até mesmo uma cena bem parecida com a passagem por Saturno de Trumbull. Aliás, quando ele estava trabalhando com Kubrick em 2001, a ideia era que a famosa sequência do Stargate fosse sobre Saturno e não Júpiter, algo que não aconteceu na época por questões técnicas, mas que depois Trumbull conseguiu desenvolver em Corrida Silenciosa. E hoje, nesse presente, onde o meio ambiente é tratado como pauta secundária tanto por governos quanto pela mídia, mesmo com pessoas morrendo, perdendo suas casas, negócios por causa disso, e onde estamos também cada vez mais apegados ao artificial, deixando de ver valor naquilo que é humano, que tem sentimento, esse filme acaba se mostrando mais relevante do que nunca. Quando olhamos para a jornada de Freeman para proteger aqueles últimos vestígios das florestas, é impossível não pensar na forma como são tratadas hoje questões como a poluição, as mudanças climáticas, as florestas que vêm sendo devastadas, queimadas em prol da indústria. Os efeitos disso estão aí, basta olhar nos noticiários, às vezes até na própria janela de casa. Mas infelizmente ainda se vê muita apatia quando a questão é o nosso planeta. Assim como no filme, a preocupação com o meio ambiente é considerada coisa de gente doida. Tem uns que dizem até que é papo de comunista. E vendo isso fica mais perceptível como Corrida Silenciosa é um filme extremamente necessário e muita gente nem fazia ideia disso. Hoje, mais do que nunca. E esse foi o nosso vídeo sobre Corrida Silenciosa. Para muito mais ficção científica e seus diferentes mundos, continuem por aqui, no Central Pandora. E antes de encerrar, um agradecimento super especial aos primeiros imediatos Nostromo, Mestre J e Joel Melo, o pessoal da Ponte de Comando Sarien, Daniel Souto e Pedrox, e os oficiais de ciências André Oliveira, Gustavo Asbert, William França Costa e André Pena, pessoas essenciais na nossa missão de levar a ficção científica por todas as galáxias.